Oi, pessoal! Quem se forma em Direito aqui no Brasil sabe que o diploma é só o comecinho de tudo. É um mundo de opções que se abre. Mas, com tanta coisa, escolher um caminho pode ser bem difícil, né? Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Vamos mergulhar fundo e desvendar as principais trilhas da justiça no país. Pois é, essa é a grande pergunta. É para divulgar? É para prestar concurso? É tanta coisa. A ideia aqui é justamente mapear esse universo, entender o que cada carreira significa, o que precisa para chegar lá e como é o dia a dia de cada uma. E para organizar o nosso papo, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, a gente entende a grande divisão inicial. Depois, vamos dar uma olhada na advocacia privada. Em seguida, a gente mergulha nos cargos públicos e, no final, a gente junta tudo num resumão para comparar. Vamos começar pela base, pelo ponto de partida de tudo. Essa primeira seção é sobre aquela escolha inicial que, olha, praticamente define todo o futuro de quem atua na área do direito. Mas antes, o que é que une toda essa gente? O que todas essas profissões têm em comum? Bom, a base é a mesma. São pessoas formadas em direito com a missão de aplicar as leis para resolver os pepinos e garantir a justiça. São, basicamente, os pilares do nosso Estado de Direito. E aqui está a primeira grande encruzilhada. O caminho se abre em dois. De um lado, o setor privado, que é focado em clientes, sabe? Pessoas, empresas, e o portão de entrada para esse mundo é a famosa prova da OAB. Do outro lado, o setor público, que é voltado para servir ao Estado ou à sociedade, e para entrar ali, o caminho são os concorridíssimos concursos públicos. Beleza. Então vamos olhar com uma lupa agora o primeiro caminho, que talvez seja o mais conhecido de todos, a advocacia privada. Nesse papel, o profissional é o campeão do cliente. É quem vai defender com unhas e dentes os interesses de uma pessoa ou de uma empresa. O caminho para chegar lá parece simples, mas tem seus desafios. Primeiro, claro, a faculdade de Direito. E depois, o temido exame da OAB. Ele é simplesmente indispensável para poder atuar nesse setor. E como é a vida real de um advogado? Vai muito além do que a gente vê nos filmes, nos tribunais. Claro, tem essa parte de representar clientes, mas uma fatia gigante do trabalho é dar consultoria para evitar que o problema aconteça, sabe? É redigir contratos bem amarradinhos, é atuar de forma estratégica para nem precisar de briga. Então, só para reforçar um ponto que é crucial para não ficar nenhuma dúvida, vamos para a pergunta de $1 milhão. A resposta é um gigantesco sim, com todas as letras. Para advogar no setor privado, passar na OAB não é uma escolha, é uma regra. Ponto final. Certo, agora vamos virar a página e mergulhar no outro universo, o do serviço público. Vamos começar pelas carreiras que focam em defender e em fazer a justiça acontecer. O interessante aqui é ver que a advocacia pública tem duas faces bem distintas. De um lado, o procurador, que é o advogado do governo. Ele defende o município, o Estado ou a União. Já o defensor público tem uma missão social incrível. Ele é o advogado de quem não pode pagar, garantindo que todo mundo tenha acesso à justiça. E lá vem ela de novo. A pergunta da OAB. Será que, para esses cargos públicos, a regra é a mesma da advocacia privada? E a resposta é: bom, depende. Aqui a história muda um pouco. Para defensor público, o Supremo já bateu o martelo. Não precisa de OAB. Já para procurador, a maioria dos concursos ainda exige sim. A dica de ouro é: o edital do concurso é a lei. Tem que ler sempre com muita atenção. Seguindo no serviço público, a gente chega numa das carreiras de maior prestígio e, olha, de maior responsabilidade também. A magistratura. A função de ser juiz. O caminho para vestir a toga é longo e tem que ser mesmo. Além do diploma, a pessoa precisa comprovar no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Isso é para garantir uma certa maturidade, uma experiência e, claro, tem que passar num dos concursos mais difíceis do país. Não é para qualquer um. Bom, se a gente já falou de quem defende e de quem julga, agora vamos para o outro lado do balcão. Vamos falar das funções de quem acusa e de quem investiga. Pensa nesses dois como uma dupla. O promotor de justiça é o dono da ação penal. É ele quem acusa em nome de toda a sociedade. E o delegado de polícia? Ele é o cara que comanda a investigação, que junta as provas para que o promotor possa fazer a acusação.
Um trabalho complementa o outro. Para ambos os cargos, o caminho é o concurso público. A exigência de 3 anos de prática também aparece aqui e atenção para um detalhe fundamental. Para nenhuma dessas duas carreiras precisa ter OAB. Na verdade, são funções consideradas incompatíveis com o exercício da advocacia. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Ufa, é bastante coisa, né? Então, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e olhar para o quadro completo. Essa tabela aqui é a cereja do bolo. Ela resume tudo o que a gente conversou. Dá para ver lado a lado a função de cada um, como se entra em cada carreira e, claro, a questão da OAB. Fica muito claro o contraste. A advocacia privada depende da OAB, enquanto as grandes carreiras públicas exigem concurso e, em muitos casos, nem permitem que a pessoa advogue. E no fim do dia, por que tudo isso importa tanto? Essa frase resume tudo. Não importa o caminho escolhido, cada uma dessas profissões é um tijolinho essencial que sustenta a nossa justiça, que protege nossos direitos e que mantém o equilíbrio da nossa democracia. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Depois de ver esse mapa todo, desde defender um cliente até julgar uma causa, qual dessas missões fala mais alto? Defender uma pessoa? Defender o Estado? Acusar em nome de todos? Ou ter o poder de decidir? A resposta para essa pergunta muitas vezes define uma vida inteira.